Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em sessões que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? O vídeo de hoje é sobre os substratos, materiais alternativos para a mistura do substrato. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi e é muito solicitado aqui no canal, então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar passar um pouquinho do que a gente já passou aqui nesse canal para vocês, tá certo? Na verdade são vários assuntos, né, que a gente dividiu em várias partes e a gente publica isso, a gente tem publicado isso nesse canal. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês se vocês que estão entrando agora não assistiram, se puderem assistir, por favor assista, porque eu não vou conseguir concentrar tudo nesse vídeo. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre alguns itens, tá? Para passar para vocês que estão basicamente entrando agora no canal, tá certo? Eu já tenho aqui nesse canal mais de 100 vídeos somente sobre esse item substrato, tá certo? Porque na verdade é o que o pessoal precisa dessas informações e eu postei, tá certo? Então se vocês puderem assistir seria bem interessante, tá certo? Porque eu vou falar rapidamente aqui, ok? Então vamos começar primeiramente pelo substrato como todo e ela na verdade na sua confecção, tá certo? Então a gente divide as partes, né, em material básico, tá certo? Material complementar e material aditivo. Vamos explicar rapidamente o que seriam cada um desses materiais. Eu comento muito do material básico como aquele material que você tenha em maior, digamos assim, disposição na sua região. O nosso país é muito grande, tá certo? Então, vocês aí do Rio Grande do Sul têm um material à disposição, tá? Diferente, por exemplo, do pessoal do Amazonas, né, do Pará, que, por exemplo, tem o caroço do açaí sobrando, né, e poderia utilizar esse material como parte do substrato. Então, cada região vai ter, digamos assim, um material básico regional, tá certo? Então, isso vai, na verdade, diferenciar o substrato de uma região para outra, tudo bem? E depois a gente tem um chamado material complementar, que na verdade vai complementar, tá certo, o material básico. Normalmente ela vai estar numa porcentagem menor do que 50%, tá certo? Podendo ser 40, 30, 20, ok? E por último a gente
coloca assim os materiais aditivos que pode, digamos assim, melhorar, qualificar melhor, tá, o seu substrato final, ok? Então, basicamente, seriam esses três, digamos assim, elementos para fazer a composição do substrato final. E conforme o título desse vídeo, né, materiais alternativos para o substrato, eu colocaria esses materiais alternativos como complemento ou como um material aditivo ao seu substrato, vocês estão entendendo? Então, elas podem entrar para agregar, tá, um material de maior volume, que seria o material básico. Esse material, tá certo? A gente tem que ver a sua origem, se ela tá ou não contaminado, tá certo? Eu sempre falo, né, na esterilização do material quando ela tá pronto, mas se a gente conseguir evitar já o material com muita contaminação, seria bem interessante, tá? Então eu vou deixar aqui, né, o sistema de esterilização do substrato pronto, né? Tá? Seria esse efeito seria muito interessante para, digamos assim, o cultivo de plantas, tá certo? Isso, a esterilização não precisa ser uma esterilização complicada, tá? Eu conheço, né, pessoas aqui desse canal que esteriliza, por exemplo, o seu substrato pronto, né, numa garrafa PET, deixa em cima das telhas da casa, né, e depois de 25 dias, 30 dias, esse material está totalmente esterilizado e você pode utilizar, né, no cultivo de 1, 2, 3 plantas, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Outra coisa que a gente tem que analisar, né, com relação a esses materiais alternativos, né, são os aspectos físicos químicos que a gente já comentou aqui, né? Os físicos seria, por exemplo, a densidade desse material, que seria o peso, tá? Ou principalmente a porosidade, capacidade de retenção de água, que eu já comentei aqui nos vídeos anteriores. E com relação ao químico, né, principalmente com relação à salinidade desse material, tá certo? E também com relação à acidez, tá certo? Tem muita gente ainda confundindo, né, a acidez do solo com a acidez do substrato. São duas coisas completamente diferentes, tá certo? Com relação ao pH, tudo bem, tá? Mas com relação a, digamos assim, a parte química do material é completamente diferente. Então, tá tendo uma confusão. Eu tenho visto que algumas pessoas me perguntam coisas que são para o solo e não para o substrato, tá certo? Então, tem que ser revisto, tem que ser visto, tem que ser analisado, tá? Todos esses itens, tá certo? Então, mas muita gente tem feito com sucesso, ok? Por exemplo, né, como material alternativo que o pessoal sempre me comenta, por exemplo, é a terra compostada, né? Essa terra compostada pode fazer parte do substrato? Pode sim, desde que você faça a esterilização, não teria problema nenhum, tá? No caso da terra compostada, muita gente utiliza, por exemplo, né, estercos, né? Muita gente utiliza, digamos assim, palhadas, né? E isso pode afetar com relação à contaminação de plantas, né, de sementes, né, principalmente, e também de algumas pragas, né, como o nematóide e outros tipos de pragas que possam conter esse elemento. Por isso que tem que ser feita a esterilização, tá certo? No caso de frutas, na casca de frutas, eu normalmente comento para que faça, tá certo, uma compostagem anterior desse material, ou mesmo sequem esse material, deixe eles bem seco para vocês depois fazerem, digamos assim, uma mistura, tá certo? Mas tem que ser feito algum desses processamentos, porque senão esse material pode fermentar
junto com a planta. Esse é o grande problema, tá certo? Como materiais secos, né, muita gente me pergunta se esses isopor, né, esses materiais pode ser picado e pode ser utilizado como parte do substrato. Eu já falei sobre esse item num vídeo integral, tá certo? Mas pode sim, tá certo? Até mesmo essas bandejinhas, né, que vem, né, o pessoal compra carne ou peixe, elas têm vindo em nossas bandejinhas. Essas bandejinhas podem ser picados, né, tá? Principalmente lavados, né, depois picados. Você pode utilizar sem problema nenhum, tá certo? Você vai estar até ajudando a natureza, ok? Você está reciclando esse material, ok? Porque isso aí não tem mais utilidade depois em que você retire o alimento dessa bandeja. Então você pode utilizar dessa forma sem problema nenhum, tá certo? Desde que lavado, como eu falei para vocês. Alguns outros materiais, como cascas e outros materiais de cascas de árvores, né? Você até pode utilizar, mas tem que tomar cuidado com relação, tá? Também a salinidade, ao pH, porque tudo isso pode interferir, principalmente na parte química do substrato final. Vou tentado passar aqui, tá? Todos esses itens em vídeos individuais. Se você puder assistir, seria bem interessante. Ó. Vocês estão entendendo a minha dificuldade de tentar passar tudo, né, sobre esse item, né, materiais alternativos como substrato? É porque a gente precisa falar de toda parte, né, que confere ao substrato. Não é para esquecer, né? Eu sou autor de 2 livros de substratos para plantas, né? E o que eu estou falando aqui, na verdade, é o livro todo, tá certo? Então, se vocês puderem realmente assistir esses vídeos, seria interessante. Eu irei publicar, né, outros vídeos, tá? Outros livros também, né, sobre essa parte de substrato, porque é uma lacuna que a gente tem dentro da agricultura, dentro da agronomia, né? Esse item substrato, tá certo? Eu não sou especialista na parte de solos, não, tá? A minha parte é produção vegetal, mas pela necessidade a gente tem trabalhado com relação a isso, tá? E eu tô aprendendo todos os dias, né? Eu sou humilde, tá? Eu tenho humildade suficiente para falar isso. Eu estou aprendendo todos os dias. Então, essa parte, né, a parte de substrato, tá? Muita coisa nova acontecendo e muitas outras fontes diferentes de materiais podem entrar nesse contexto, tá certo? Eu fiz um trabalho, tá, juntamente com alguns produtores, com os produtores do Pará, tá certo? E acabamos, na verdade, agregando, né, o caroço do açaí na produção de substrato de ótima qualidade, tá certo? Então, em outras regiões pode ter outros materiais residuais que podem virar a se transformar em substrato, ok? Então, existem muitos materiais alternativos aí na própria agricultura, na própria indústria mesmo, que possa ser agregado como um material alternativo ao substrato, tá certo? Então, eu, na medida do possível, irei postar esses vídeos com relação a esses materiais com a possibilidade, tá certo? Você que teve alguma dúvida e sugestão, mande para o nosso canal que a gente vai tentar fazer um vídeo para todos aqui, tá certo? Então eu conto com vocês. Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá, para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe, tá, crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Tá? Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo?
E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá? O nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá? No próximo vídeo. Um grande abraço.